Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, Medicina de Primeiro Mundo em Linhares, oferecem Bate-Papo das 6. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Olá, boa noite. Meu nome é Thiago Durão. Sejam bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, que vai ao ar de terça a sexta-feira, sempre das 18 às 19 horas, com transmissão simultânea na Rádio Sim FM 106.1 e nas redes sociais. Lembrando que sempre no dia seguinte, ou seja, na sexta-feira, tem a reprise, que é de 6 às 7 da manhã, e no domingo, a partir das 15 horas, também os programas da casa vão ao ar, para que você tenha a oportunidade de nos ver mais uma vez, ou de assistir pela primeira vez. Bom, hoje o programa está especial, é a Quinta da Lei, onde a gente fala de direito de forma descontraída, bem tranquila, leve, para que todos entendam e possam tirar as dúvidas. O tema de hoje vai ser as dívidas, como é que tem que se portar nas redes sociais. Então, nós vamos abordar vários temas que estão aí rodando dia a dia na mídia e onde todo mundo tem muitas perguntas. Por isso, caso você tenha alguma dúvida, é só mandar 996224547. E antes de eu apresentar aqui o convidado, vou chamar a câmera. Cadê? Está lá na BR Produção? Coloca. Isso. Ah, não está na BR não, mas mostra a nossa cidade, que é linda, bem iluminada, né, doutor? Olha só. Tranquilo, o trânsito. Tá pegando a BR ali, ó. Estou tentando até ver. Isso, a BR. O trânsito está tranquilo. Indo para a Conceição da Barra está tranquilo. Também para a capital a gente não vê muitos carros. É bom que na pandemia todos têm que ficar mais em casa, né? Mais guardadinho, que daqui a pouco isso vai acabar. Mas, voltando, temos um ilustre convidado, que é, além de amigo, é um profissional brilhante, que eu admiro muito, me dá várias dicas, né, doutor Cleilton? Que é o doutor Cleilton Mendes. Muito prazer, obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Obrigado, para mim é uma honra muito grande estar nesse programa. A TV Sim foi a primeira casa que me acolheu em rede televisiva e que me despertou também para as questões de redes sociais. Estar com você aqui ao lado para mim também é uma honra. Você é um grande colega de profissão. Doutora Amanda também, além de uma grande advogada, uma colega que eu admiro muito. Então hoje tenho certeza que o bate-papo vai ser interessante, vai ser relevante para quem estiver assistindo. Isso aí, muito obrigado. E ao lado, a doutora Amanda, apresentadora, comanda aqui a mesa também. Bem eu. Amanda, obrigado por estar presente hoje. Quinta passada você não estava e fez bastante falta, tá? Sim, verdade. Eu senti muita falta também de estar aqui com vocês. Primeiro eu quero agradecer ao Dr. Cleilton por ter aceitado o nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui. Ao doutor Thiago, boa noite. Senti muita sua falta semana passada. Isso aí, Amanda, é recíproco. Porque a gente tá fazendo bate-bola bacana e a hora que eu sou surpreendido, doutor Cleilton. Cadê? 2 dias antes já surgiu uma urgência aqui e tal. Eu falei, foi metade da audiência. Metade da audiência acabou e foi embora. Mas então, hoje o programa tá muito legal, né? Os assuntos são... Claro. E o doutor Cleilton falou de rede social. É importante demais a gente formar a população por meio da rede social, né? Porque antes a gente era só televisão. A gente só tinha televisão, a rádio, que são canais importantíssimos e vão ficar para o resto da vida. Mas a rede social abriu um espaço diferente. Verdade, Thiago. A gente percebe o seguinte, principalmente agora, nesse novo mundo que a gente tem e que a pandemia só fez acelerar, né? Eu digo que a pandemia empurrou as pessoas com as duas mãos para o universo digital. E a gente veio aí de uma campanha presidencial em que o atual presidente conseguiu se eleger basicamente só com base em mídias digitais, em redes sociais. Ou seja, significa que as pessoas hoje passaram a ter voz, as pessoas passaram... qualquer um hoje consegue ser visto se ele tiver uma opinião relevante. Às vezes nem tanto, mas ele consegue ser visto, você consegue aparecer. Isso é uma dádiva, né? Você conseguir
se expressar, porque você garante um direito sagrado, que é o direito à liberdade de expressão. O problema que a gente percebe, Tiago, é que as pessoas estão cada vez menos sabendo utilizar esse direito. Porque as pessoas cada vez mais, como existe muito barulho e existe muita gente falando, as pessoas acreditam que para ser vistas ou para se destacar, elas precisam falar num tom acima, e esse tom sempre vai ficando cada vez mais elevado, e elas não vão percebendo as consequências jurídicas desse tom. Então, há repercussões quando o meu tom chega ao ponto de ofender a outra parte. Eu acho que a gente vai acabar discorrendo bastante sobre isso hoje. Olha só, tá vendo, doutora Amanda? As pessoas têm que ficar em alerta, porque às vezes parece que não dá nada. Você chega lá, fala o que quer, agride, humilha, passa... Eu vou deixar até a doutora Amanda falar. A questão da liberdade de expressão. A liberdade de expressão, às vezes a gente confunde porque está expressa na Constituição Federal, mas não está lá falando que a liberdade de expressão é absoluta. Você tem um caminho a seguir. Passou dali e se cedeu, você já abre um espaço para ser condenado em diversas esferas, né, doutora Amanda? Sim, o que a gente vê hoje com as redes sociais é o seguinte, é muito bom que todos nós conseguimos nos expressar de uma forma bacana. Informar Exatamente, a população. seja para o lado da indignação ou para os elogios mesmo. Por exemplo, nós aqui hoje, nós estamos conseguindo nos comunicar e principalmente a gente faz isso por rede social e é bem legal. Ou eu vejo que estou indignada porque um trabalho da administração pública não está sendo bem feito. Então eu consigo me expressar assim. Só que as pessoas acham muitas vezes que a internet é terra sem lei e não é dessa forma. Na internet, tudo que você fala, nas redes sociais, tudo que você propaga ali, se você disseminar o ódio ou qualquer outra coisa ruim, que não tenha um limite, porque essa liberdade de expressão, ela não é absoluta. Ela chega até um limite. Você não pode ofender as pessoas, não pode difamar, injuriar, caluniar. E isso é previsto no Código Penal. Então, essas pessoas elas podem responder tanto criminalmente quanto na área civil por isso, através dos danos morais. Então, doutor Cleilton, falando de uma forma até mesmo assim simples, a pessoa que se expressa de maneira inadequada e atinge a outra uma ofensa, xinga ou acusa de um crime que às vezes nem existe, ela pode ser presa? Pode. E aí, como é que as pessoas precisam perceber e entender rede social, Tiago? Eu não quero dizer, e nem é o nosso papel aqui, falar que todo mundo tem que ficar engravatadinho na rede social. Não é isso. Só que a língua portuguesa ela tem 600 mil palavras. Eu não preciso escolher as ofensivas para demonstrar uma indignação, como a doutora Amanda falou. Então, é absolutamente possível que eu consiga demonstrar uma insatisfação com um político, e eu tenho muitas, que eu possa demonstrar insatisfação com alguma situação específica, sem precisar ser ofensivo. Porque quando a gente fala dano moral, vai parecer técnico que eu vou falar, mas eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir entender. Quando é que acontece o dano moral? Essa é uma dúvida muito comum. O dano moral acontece quando a gente ofende algum desses 3 direitos: honra, imagem ou privacidade. Se houve ofensa a um desses 3 direitos que são fundamentais, há o dano moral. Então, se eu falo alguma coisa para ofender alguém, eu posso estar atingindo a honra dela. Se eu exponho a pessoa numa rede social, num grupo de WhatsApp, com alguma imagem, filmagem, nude, eu estou ofendendo talvez a privacidade, a honra e a imagem, os 3. Então, eu sempre preciso ficar atento a qual é o tipo de repercussão que eu vou dar. E você percebe, Tiago e Amanda, vocês percebam que hoje as ofensas elas acontecem muito mais no meio digital do que no meio comum. As pessoas criam mais coragem, né? Exato, porque digital tem uma capa, e o problema é que ela é muito pior quando é no digital, porque se a gente está numa mesa e eu ofendo você, tá eu, você e a Amanda, tem 3 pessoas, 5 pessoas. Quando eu faço essa ofensa no grupo de WhatsApp, tem 256 pessoas. Quando eu faço isso na minha rede social, tem 5.000 pessoas. Se alguém compartilhar isso, compartilha na rede da Amanda, vai para mais 10.000, dá 15.000, fica exponencial, perde-se o controle. Então, quando eu perco a mão no meio físico, no meio natural, já é perigoso. Se eu perco a mão no meio digital,
isso fica exponencial e aí o tamanho do dano fica grande. Nós somos advogados, a gente sabe a quantidade de ações que cada vez mais tem chegado nos nossos escritórios por conta disso, por conta de ofensa, abuso, excesso em rede social. As pessoas, na verdade, não estão sabendo, né, utilizar aquilo que lhe foi dado para um acréscimo mesmo de vida. Mas elas sempre estão buscando fazer o papel de divulgador, de lacrar, é o famoso isso. Exato. Então, aparecer, às vezes, humilhando os outros. E essa capa que o Dr. Cleilton colocou muito bem, de forma muito bem colocada, ela é irreal. Porque, como a gente tinha dito antes, a internet não é uma terra sem lei. Existem diversas consequências para quem está ali. Então, as pessoas não podem achar que elas estão ali, que elas falam o que querem, que não vai ter consequência nenhuma. Que não vai ter nenhum tipo de problema para tudo que elas expõem. Bacana, é isso aí. Então, que fica o recado para a população. Eu acho que todos já sabem disso, mas vale a pena sempre reforçar. A internet, como bem disse a doutora Amanda, não é uma terra sem lei. Você tem que respeitar o direito dos outros e saber se expressar de forma respeitosa. E tem quantas mil palavras no dicionário? 600 mil. 600 Olha. Dá para escolher, né? Pra que xingar, meu povo? Não precisa Pra quem disso, escolher a não. pior, né? Vai Vai querer lá, chamar- gente. vai Coloca querer chamar- no Google sinônimo da palavra que Sinônimo. você quer. Boa. Ô, Amanda, de forma fácil. Ah, você falou, é feio demais, é menos, Sim, não é tão bonito, não é tão bonito, olha só que vai. Mas assim, e aí tem uma falsa impressão, isso daí eu vou até perguntar para ficar claro, porque às vezes a pessoa entra lá no post e tem 100 mil comentários, um post de uma pessoa muito famosa, e tá um monte de gente, você não é isso, você é aquilo. Elogios e ofensas, E né? cheio de ofensa, palavras bem agressivas. E aí porque ela pensa assim, se todo mundo falou que está lá em Eu cima, também posso fazer. eu também posso E, fazer, Thiago, que não vai dar Você nada. está falando uma coisa que é importantíssima e me traz agora um exemplo de um fato que aconteceu há pouco tempo atrás. Vocês vão se lembrar do caso daquele cidadão que de forma vergonhosa humilhou um motoboy Em São Sim. Paulo. em São Paulo, dentro de um condomínio. Aquele cara, ele merecia todas as qualificações possíveis. Mas, se eu vou lá na rede social dele, como muita gente fez isso, foi na rede social dele e começou a comentar, Esculhambando. esculhambando, seu não sei o quê, você é isso, etc e tal. Por mais errado que ele estivesse, e ele estava, se ele quisesse paralelamente ingressar com uma ação contra cada uma dessas pessoas que o ofendeu, ele poderia. E olha o problema. Então, mas o cara estava todo errado, perfeito, todo errado, ele acha que ele precisa e deve estar respondendo por isso, só que isso não me dá o direito de agir de forma igual, não me dá o direito de agir de forma semelhante. Depois disso, você vai perceber que, além disso, começaram a surgir, não só os vídeos viralizaram, mas como viralizaram também as famosas figurinhas. E aí esse é um problema porque todos nós estamos sujeitos a elas. E a gente às vezes faz, brinca e etc. Só que quando a gente faz a figurinha, e se essa figurinha for ofensiva também, eu posso estar violando dois direitos da personalidade, que é o da imagem e o da honra. Então as figurinhas, a gente sempre fala, a zoeira não tem limites. Tem. 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 A lei tem, a zoeira tem limite, sim. A internet impõe limite, sim. Então é preciso tomar esses cuidados. Outro exemplo, nudes. A gente precisa tratar disso porque isso é muito comum. Às vezes o homem ou a mulher se sente confortável de, por uma razão qualquer, confiar a outra pessoa uma imagem íntima sua. E aí essa pessoa, ou por revanche, ou por uma imaturidade tremenda, ou pela soma das duas coisas, começa a compartilhar isso. É importante que as pessoas saibam que existe uma lei específica, criminal, que criminaliza o compartilhamento de nude, ou seja, o compartilhamento de imagens íntimas ou vídeos íntimos sem o consentimento da outra parte. E isso, aí respondendo a sua primeira pergunta, pode dar cadeia? Tudo isso pode dar cadeia, porque quando eu compartilho um nude sem o consentimento da outra parte, isso é crime. Quando eu ofendo uma pessoa, eu posso estar incorrendo num daqueles 3 crimes que é calúnia, injúria ou difamação. Tem um quarto que é inclusive inafiançável, que é o racismo. Eu posso estar incorrendo em repercussões civis, que é os danos morais. Então, é importante o pessoal tomar cuidado. Se o pessoal não tomar,
nós 3 vamos agradecer, porque vai virar uma ação judicial, a gente vai ser ou o autor ou o defensor dessas partes. Porque então, a consciência a gente dá. A consciência a gente dá, a gente informa, fala de todas as responsabilidades, mas tem gente que não leva a sério. Então. Acha que, pô, não, tá tranquilo, a pessoa... Gente, E olha principalmente, só, acho que o erro pode ser consertado com o outro, sabe? Sim. São os justiceiros, eles veem isso que está acontecendo Perfeito. e querem dar a sua opinião, querem dar o seu ponto de Perfeito. vista, mas nem sempre ele tem que ser colocado ali, Perfeito. gente. E o Dr. Cleio bateu num ponto que é importante, que às vezes é meio que tabu, você vai falar de nude. E acontece muito. Sim. Gente, pelo amor de Deus, a pessoa que faz isso é um tremendo irresponsável e criminoso. Porque você expõe a privacidade da pessoa para o resto do mundo, se for. Chega no Japão na mesma hora. Perfeito. Acho, então, tem que ter responsabilidade, não pode achar que... se coloca no lugar da outra pessoa. Quando você for agredir alguém, pô, já pensou se fosse minha mãe ali do outro lado, meu pai, ou se fosse eu mesmo. E o engraçado é que as pessoas, quando vão fazer essa divulgação, eles falam bem assim, o erro pelo erro. Eles falam assim, não, mas ela mandou, ou ele mandou isso. Ou seja, ele deve estar querendo que isso seja compartilhado, Perfeito. ou ele não pensou nas consequências que isso poderia acontecer. Mas, na verdade, é isso tudo que nós estamos conversando. A pessoa que faz o compartilhamento disso de forma indevida, ele é criminoso, ou ela é uma criminosa. Perfeito. E aí, um outro Não detalhe, tem esse como a gente está respaldo nesse ponto, de eu que acho a pessoa é relevante assumiu a esse gente- risco. E eu acho que é relevante a gente tratar disso. Se eu recebo de Ana, mesmo que eu nunca vi Ana, um nude, eu não tenho responsabilidade sobre o que chega no meu aparelho. Não tenho como eu controlar. Mas eu tenho absoluta responsabilidade se eu repassar, se eu compartilhar. Então, às vezes, acontece muito disso, né? Recebi num grupo, quem botou no grupo foi João. Eu só compartilhei para o outro, nem sei de onde veio. Tá, não salva. Não, Você é assim. responde como se você tivesse fotografado. É a mesma responsabilidade. Idêntica responsabilidade. Você Olha aí. responde como se você tivesse filmado e como se você tivesse repassado. É igual. Então, se houver responsabilidades, elas vão ser o que a gente chama no direito de solidárias, idênticas à pessoa que produziu. Então, meus amigos, vocês têm que tomar muito cuidado e têm que ficar bem informados. Porque se acontecer isso com alguém da sua família ou com você, qualquer amigo, procure uma orientação profissional de direito que vai te informar tanto dos seus deveres quanto dos seus direitos. Porque quem faz coisa errada tem que pagar por isso. E aí, eu vou só fazer um parênteses, a questão da política. Perfeito. Nós estamos chegando na Perfeito. política. Perfeito. Eu já estou Bacana. vendo os ânimos acirrados, pessoas que já estão achando que a internet é terra sem lei. Não é, não. Mas, olha, doutor Cleito, eu vou querer voltar com esse tema para a gente entrar nas dívidas. Legal. No segundo bloco, porque agora a gente tem que dar um intervalo e a gente volta em 1 minutinho. Valeu. Bem-vindos mais uma vez ao Bate-Papo das 6. Estamos de volta com o segundo bloco. Lembrando que temos transmissão ao vivo também na Rádio Sim FM 106.1 e nas redes sociais. Hoje o assunto é rede social e dívidas. Dívidas a gente vai entrar daqui a pouquinho. Só vamos finalizar, Dr. Cleito, a questão da política, porque o que eu já estou vendo está pipocando. As pessoas não podem perder a noção não na hora de comentar, porque os pré-candidatos, eles têm dignidade, eles têm a vida deles, têm a família. Então, vamos com calma, né? Se for para escrever, colocar sua opinião, tem que ser respeitosa, mas fala um pouquinho melhor disso, Dr. Cleito. Tiago, a gente estava conversando aqui no intervalo da quantidade de ações que já estão surgindo em razão disso. Se o pessoal não acreditar, a informação hoje é muito disponível, é só digitar no Google aí. Pessoa é condenada por ofender político. Vão aparecer dezenas, talvez até centenas de notícias e julgados sobre isso. Estou dizendo aqui que a pessoa não pode se indignar com político ou querendo santificar os políticos, nem de longe é o que a gente está querendo dizer. O fato é como é que eu tenho que expressar uma indignação. O que eu faço para não me exceder nessa indignação? Então esse é o cuidado que eu tenho que ter, esse é um ponto. O outro ponto é que muitas vezes essas ofensas partem de candidatos, entre os próprios candidatos. Então, ou os próprios candidatos criam perfis falsos
para poder começar a ofender outros, criar imagens e etc. E aí a pessoa acha que vai ficar tranquilo com isso, mas hoje é muito fácil, porque, só falando tecnicamente rápido, você faz 2 pedidos quando você entra com uma ação. Eu quero o IP, e aí um macetezinho, até para você pegar, é pedir a porta lógica. Quando eles oferecem isso, eu consigo ir na pessoa. Então a pessoa fala, eu consigo mascarar o IP, mas a porta lógica você não consegue e eu consigo chegar até você. Então fica o rastro, com muita tranquilidade a gente consegue chegar. Eu digo de cadeira, eu já cheguei em várias pessoas. Se você colocar no Google, você vai ver, não só eu, mas se fizer esse pedido, você encontra. Olha só, então ninguém... A pessoa está ali atrás do computador, cria um perfil falso. Denigra a imagem do outro. E acha que ninguém vai chegar até ela. Ninguém vai descobrir. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Se fizer esse pedido, chega. Aí, doutora Amanda, viu? Cuidado com os perfis fakes, hein? Viu? Não basta você só tomar cuidado com o seu pessoal. Se for só stalkear, ok. Agora, se for falar alguma coisa, cuidado. E só pra gente também não acabar com o humor dos grupos de WhatsApp, como a gente estava falando aqui no intervalo, não quer dizer que não possa fazer figurinhas e tal, elas são engraçadas. Sim. Mas é preciso ter o bom senso do limite do humor para o limite da ofensa. Preciso tomar muito cuidado com isso. Acho que tudo que a gente está conversando hoje, a palavra-chave é essa, é limite, né? Seja em rede social ou para qualquer brincadeira, para a vida. É porque esse limite, a gente sempre teve a consciência de que deve existir. Mas o mundo da rede social é novo. Então as pessoas achavam que esse limite ficava restrito à vida. E eles abrem muitas portas também. Não parece que aquilo ali é tão real, entende? Por isso que a gente está puxando hoje para o mundo real, para as consequências reais. Porque está tudo muito novo. Porque todo mundo achava que não. Como o doutor colocou muito bem, a gente teve um avanço muito grande e um período muito pequeno. E as pessoas não estão entendendo ainda as consequências que acarretam com isso. Perfeito. Mas já tem uma galera sofrendo no bolso, né? Acho que já está entendendo um pouquinho, bolso, né? Na liberdade. No bolso e na liberdade, sendo definitivamente preso. Na liberdade Ou também. seja, toma ali um dano moral e ainda vai pro cilindró. Exato. É isso o aí. risco real, risco real. Risco real. Então vocês tomem cuidado. E aí, a gente vai falar agora, vamos entrar um pouquinho nas dívidas. Vamos lá. Porque antes disso, vamos colocar produção, o telefone aí na tela, por favor. Eu já vou adiantando, 99622-4547. Envia pergunta. A Amanda falou, gente, cadê? Eu quero responder, né? Eu sei que você tá doido pra eu te perguntar as coisas que estão já vindo. sabe, não, vai chegar aqui, eu vou responder logo, bate pronto. Então daqui a pouco pode Thiago é o mandar, que mais adora as perguntas. Né? O celular tá aqui. E vamos começar falando, sem adentrar na dívida específica, mas do Serasa. A Amanda tem novidade sobre o Serasa, você deu uma pesquisada, trouxe Sim, na verdade eu tenho o cadastro, né? Eu me cadastrei no site do Serasa para receber as notícias, para receber, para consultar o meu CPF também, porque a gente sabe que todo mundo pode passar por isso. Então, mesmo que eu não tenha feito uma dívida, pode ser através de fraude ou um esquecimento mesmo, enfim. Ali, eu acompanhando o CPF, eu consigo ver várias coisas. E no site do Serasa, tem várias coisas bacanas. E tem o Serasa Limpa Nome, que eu estava até comentando com o Thiago agora, que é uma parceria que eles fizeram com diversas empresas. Agências bancárias, com a Van, Pitágoras, citando já o Banco do Brasil, Itaú, Santander, Ponto Frio, Casas Bahias, todas essas empresas bem grandes, assim, eles fizeram umas parcerias bem bacanas, onde a renegociação cai até 90% do valor, ou eles conseguem parcelar em mais vezes. O Banco do Brasil mesmo, através do WhatsApp, ele conseguiu renegociar 7 milhões de dívidas. Nossa, 7 milhões em dívidas. Assim, só conversando, abrindo um prazo maior, ou fazendo uma diluição do valor para que a outra pessoa tenha condição de pagar, principalmente no estado que a gente se encontra agora. Olha que bacana, né? A gente está num período onde nós tivemos em um trimestre desse ano, mais de 8,9 milhões de pessoas desempregadas. Então, quer dizer, se você abre uma oportunidade, uma porta dessa, para que a dívida seja diminuída ao máximo possível ali, você já resolve a vida de muita gente e da empresa também, que não fica naquele prejuízo total. Sim, né, e nem sempre quem deve é mau caráter, né? Às vezes realmente não ainda tem mais numa condições. Situação como essa que a humanidade está vivendo, que o Brasil está vivendo, né, em razão da pandemia. Temos que ter campanhas assim que incentivam. Tem, Thiago, porque assim,
Eu vou levar 2 minutos para explicar uma coisa que, se as pessoas conseguirem entender, elas vão ter a resposta de praticamente tudo e talvez nem chegue para você as perguntas no WhatsApp aí. Então vamos lá. O que acontece? Quando eu quero renegociar, as maiores dívidas e aquelas que mais estão sendo levadas ao judiciário estão sendo aquelas que a gente fala de revisão contratual. Ou seja, eu tinha uma locação de um imóvel, veio a pandemia, eu quero revisar o aluguel. Eu tinha uma dívida com o banco, um financiamento com o banco, eu quero fazer a revisão porque veio a pandemia e eu não consigo pagar. O que as pessoas precisam entender? No direito, a lei ela estabelece que as partes elas podem fazer pacto sem o Estado, sem o judiciário intervir. Tem até uma palavra bonita que a gente chama de pacta sur servanta, que é os pactos têm que ser cumpridos. As pessoas fazem transações, cumprem os contratos, o judiciário não vai intervir, vai deixar com que as pessoas cumpram aquilo que está, desde que não haja excesso. Só que, ao contrário disso, e aí é o último termo técnico que eu vou usar, eu prometo, tem uma coisa chamada rebus sic stantibus, ou seja, de acordo com essas condições, eu consigo cumprir o contrato. Se essas condições mudarem, eu não consigo cumprir o contrato. É por isso que existe a situação do caso fortuito e força maior. Só que a gente, enquanto advogado, sempre ouviu falar de caso fortuito e força maior só como um exemplo de faculdade. Porque na faculdade, se houver caso fortuito e força maior, aí qual era o exemplo que a gente tinha? Guerra, tempestade, e falava-se também em pandemia, mas a gente nunca tinha passado por uma pandemia. Então, logo quando isso aconteceu, o pessoal começou a perguntar, isso não enquadra em caso fortuito e força maior? Advogado de 1 ano, 5 anos, 10 anos, 50 anos, nunca tinha utilizado o argumento do caso fortuito e força maior para revisar ou rescindir um contrato. E aí veio agora 2020 para fazer tudo isso. Para arrebentar de uma vez só. Para arrebentar tudo isso. Quando é que eu posso revisar o contrato? Tem 2 formas. Uma é quando acontece uma coisa chamada de onerosidade excessiva, ou seja, a forma fica tão difícil para eu cumprir o contrato e tão vantajosa para a outra parte se eu cumprir, que esse contrato precisa ser revisto. Por exemplo, vamos supor que eu tenha feito o pessoal da construção civil está passando um pouco por isso. Eu compro um imóvel na planta e, na época, o meu construtor pagava R$10 no saco de cimento. Agora ele está pagando 30. Ele pagava R$8 no metro do vergalhão, agora ele está pagando 40. Então, quando fica excessivamente oneroso para ele e excessivamente vantajoso para mim, eu posso fazer o reequilíbrio contratual. E uma outra forma é quando eu posso rescindir o contrato, ou seja, a impossibilidade desse contrato ser cumprido. Contratei um músico e, em razão da pandemia, esse músico não pode tocar. Rescindo um contrato sem música. Sem multa. Sem música também. A música é só na live. Então, para trazer aqui agora para a nossa realidade. Olha, eu estou desempregado, estou apertado e preciso... O banco tem a obrigação de fazer uma renegociação comigo? Se não se enquadrar numa dessas 2 condições, não, o banco não tem a obrigação. Só que, a gente também estava conversando aqui no intervalo, vai depender muito como o judiciário vai começar a se portar diante dessas situações. Se o judiciário vai simplesmente seguir a técnica jurídica ou se vai ser colocada questões humanitárias, questões que a gente chama de robinhoodianas, ou se vai se encontrar um ponto de equilíbrio para que isso aconteça. Mas o que não é recomendável é a pessoa achar que, pelo simples fato de estar apertado ou estar desempregado, a obrigação deixa de existir, ou o banco, ou a financeira, ou o credor, né, que é quem tem o direito de receber, tem a obrigação de renegociar. Até porque senão causa o colapso, né? Se todo mundo Perfeito. falar que eu não vou pagar por causa da pandemia, aí quem você não ia pagar também não vai pagar aquela outra pessoa por causa da pandemia. E aí, mano, aí acabou. Perfeito. Então, assim, comprova os prejuízos e negocia. Também não só comprova, fica de braço cruzado achando que a outra parte tem a obrigação de aceitar o que você queira. E aí, Thiago, você está falando uma coisa importante sobre negociação. É fundamental que as pessoas, é um dever nosso como advogado também, mas das partes, que elas procurem resolver isso de forma extrajudicial, ou seja, fora da justiça. Porque, doutora Amanda, o judiciário já não consegue atender às demandas das pessoas na velocidade em que a gente precisa.
E às vezes não é nem culpa do juiz, porque os juízes brasileiros julgam mais sentenças do que os europeus. É porque a quantidade de processo realmente é muito grande. Depois da pandemia, se você já achava o judiciário lento, ele vai ficar ainda mais. Por quê? Porque vai ter menos orçamento, tem uma quantidade gigantesca de ações represadas, que muita gente deixou de entrar porque o judiciário não estava funcionando no regime diferido. Ou seja, você vai resolver o seu problema em 2025. Então, é importante que as pessoas, e nós advogados, tendamos a resolver as questões de forma extrajudicial, fora do judiciário, porque se tentar resolver na briga, na judicialização, vai resolver não. Vai sentar e esperar muito. A gente está até citando isso em 90% dos programas agora, não é, Thiago? Que as pessoas têm que buscar essa forma extrajudicial agora. Porque se antes o nosso judiciário já demorava bastante pela quantidade de demanda que tinha, agora vai aumentar Nem muito se mais. fala, né? Então, se conseguir resolver, principalmente até porque estão vindo muitas decisões novas, porque o assunto é muito novo. Não tem nada que regulamente de forma plena o que está acontecendo agora. Então, se as pessoas conseguirem um acordo, é muito mais fácil que elas consigam algo que é bom para ambas as partes. Perfeito. Do que se deixar para que seja julgado. Isso aí. Tem uma pergunta aqui do Davi. Amanda, você tá bravo comigo, né? Davi quer escutar de você. Olhando pra mim. Cleilton. Aí ele fala o seguinte, que o nome dele, ele tinha uma dívida, pagou a dívida, estava no SPC, tá? Então, olha só, tem a dívida, pagou, o nome estava no SPC. Só que aí ele foi ver no SPC novamente e permanece lá. Mesmo paga, não tiraram do SPC. Chega arrepio, advogado. É aquela condenação séria. Cadê o Davi? Quem é o Davi? Mas e aí? A empresa não cumpriu com sua obrigação. O que acontece? Existem duas coisas aí, Davi. Existe uma coisa chamada de negativação indevida e existe uma outra coisa chamada de manutenção indevida. Ou seja, a negativação indevida é eu estou pagando em dia, mesmo assim me negativam. Ou eu nunca tive uma relação com a empresa, meu celular é da TIM, a Vivo me negativa e eu nunca tive um número na Vivo. Isso é negativação indevida. Agora, a outra opção, que me parece ser a sua. Eu tenho minha conta na TIM, devo a TIM, pago, e a TIM teria 5 dias para retirar o meu nome. Passa 30, 40, eu olho lá, a minha negativação permanece. Isso é passível, sim, de dano moral por conta da manutenção indevida da negativação. Porque é um transtorno, dependendo, a pessoa vai na loja ali no centro da cidade, a hora que vai fazer o crediário, olha, infelizmente você tem uma restrição aqui, E é uma humilhação. Tudo, sem dúvida, é crediário, é o cartão que deixa de funcionar, é o empréstimo, um financiamento que o cara gostaria de fazer para poder melhorar a casa ou comprar a própria casa, aí vai embora. Então, assim, isso daqui não é nem para, a gente está falando, não é para prejudicar a empresa nem nada, é só assim, a empresa que coloca o nome no SPC, no Serasa, tem o direito. Tem direito de colocar. Mas tem que ter organização para tirar. Mas tem que ter organização para poder tirar na hora Sim. correta. Não pode só colocar, esquecer e esperar a pessoa ligar para retirar. Tanto que a empresa pode colocar o nome, pode negativar o nome da pessoa um dia depois do vencimento, um dia depois da inadimplência. Não tem prazo. Não tem prazo. Mas agora, ela também tem que ser atenta para poder retirar após o pagamento. Porque você não pode prejudicar aquela pessoa que realizou o pagamento, que cumpriu com as suas obrigações. Perfeito. É isso aí. Então tem que ficar bastante atento, tanto o consumidor para pagar em dia, quanto a empresa, para não deixar o nome ali e depois arcar com as consequências. Quem tiver mais perguntas, o telefone é 99622-4547. É isso aí, produção? Vamos ver. 99622-4547. Tá, minha memória tá boa demais, ele tá tinindo. Quem tiver pode mandar, que a gente está aqui pronto para responder. E tem a questão do cartório, a gente falou, do órgão de proteção ao crédito, e às vezes tem um título que é lavrado no cartório e protesta. O cartório primeiro te dá uma intimada, tal, se você não acertar, seu nome é protestado. Muda um pouco, tem alguma mudança aí na obrigação de retirar o nome? Continua da mesma forma, Thiago. Às vezes até alguns clientes perguntam, Cleilton, é melhor incluir no Serasa SPC ou é melhor protestar? Eu digo que a força... Porque qual é a intenção que eu tenho quando eu negativo alguém? Eu tenho duas funções. A primeira é
a função que a gente chama de coercitiva, é convencer a pessoa a me pagar, porque ela vai estar com crédito negado, então ela vai ficar restrita, né? Ela vai ficar com alguma punição, uma penalidade por estar me devendo. A outra função é para que ela não continue adotando a mesma medida com as demais pessoas. Então, tanto o SPC Serasa cumpre essa função quanto o cartório. Mesma coisa o cartório. Só que o cartório, quem tira, não é o cartório, também é a parte. Então, estou devendo ao doutor Tiago, o doutor Tiago vai lá no cartório e me protesta. Se eu paguei a doutor Tiago tem que ir no cartório e levantar o protesto. Entende? Às vezes acontece, tem algumas novas resoluções, isso depende de estado para estado, é de que a própria parte faz o levantamento do protesto. Aí o doutor Tiago não é responsabilizado, porque cabe a eu pagar, pegar para você o título que foi protestado lá no cartório e falar, ó, paguei, o cartório levanta. Então, cada pessoa tem que avaliar no seu estado qual é o procedimento adequado para isso. Mas ainda bem, né, doutora? A mãe Cleo tá com o bolso cheio, não vai ficar devendo. Sim, não. Tá tranquilo, vai pagar tudo em dia. Né? Já tá, né? Pelo amor de Deus. Então esse exemplo é só um exemplo mesmo, porque na prática o negócio aqui tá muito bom. E vamos mais a um assunto que é interessante e é recente. Certo. Carnê de IPTU. Chegou tem pouco tempo, em razão da pandemia, demorou, mas chegou. Né? Demora, mas chega. E aí é importante. Quem é que tem a obrigação de pagar o IPTU? Vamos lá. Sobre a obrigação, imagino que você está me perguntando se é o dono do imóvel em situações de aluguel, se o inquilino, é isso? Também, isso aí, então, pode ser. Ok, vamos lá. Acontece muito na prática. Muito na prática. Eu sou, a gente chama no direito de locatário, vocês vão entender muito como inquilino. Então, aluguei uma das casas lá do doutor Tiago. Estou pagando aluguel. Quem tem que... tem que... Queria essa casa, eu queria essa... Tenho que pagar o IPTU. Quem é que tem? Chegou o carnê do IPTU. Quem tem que pagar? Porque o carnê do IPTU vai chegar lá em nome do doutor Tiago. Ele é o dono da casa, chega o nome dele. Eu pago... Eu tenho que pagar? Isso é estabelecido de forma contratual. Então, se no contrato de locação foi estabelecido que eu tenho que pagar mesmo que esteja no nome do Dr. Tiago. Então, essa dívida passa a ser minha. E aí eu volto a dizer aquilo que a gente falou aqui no começo, que é sobre o pacta sunt servanda, ou seja, o direito que as pessoas têm de fazerem negociações livres. Então, se eu e ele estabelecemos que eu que deveria pagar o IPTU, não adianta eu vir com o artigo de lei falando, mas diz que o artigo de lei que tem que ser de fulano, a não ser que haja previsão em contrário. Então, a previsão em contrário foi o próprio contrato que a gente fez. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que as pessoas, talvez, e a gente ouviu muito esse tipo de questionário, é se eu posso deixar de pagar o IPTU por conta da pandemia, se eu posso deixar de pagar o IPTU porque estou desempregado em razão da pandemia, se a prefeitura tem a obrigação de fazer um refis ou uma renegociação. O problema é que, quando a gente fala de administração pública, de tributos, a situação inverte. Porque se na vida privada eu posso fazer qualquer coisa que a lei não proíba, na vida pública eu só posso fazer aquilo que a lei permite. Ou seja, o prefeito, o secretário não pode falar assim, está liberado o IPTU, ou estou baixando o IPTU, ou o seu IPTU você pode parcelar em tantas vezes. Para eu fazer isso, eu preciso modificar a lei. Não é por vontade própria. Não é por vontade própria. Ou eu expresso um decreto, ou eu preciso de uma regulamentação específica, no caso de IPTU é o imposto municipal, depende da Câmara Municipal. Então, não é tão simples assim. Então, às vezes, a gente acha que o administrador está fazendo alguma coisa por ser bonzinho ou malzinho, e não é, ele está fazendo algo porque ele precisa cumprir a lei. Ele não tem para onde correr. Ele tem uma limitação muito maior Perfeito. também, na verdade. E sobre imposto, é bem bacana citar que ontem a Câmara dos Deputados votou e aprovou o projeto de lei 422, que estende o prazo do IPVA até dia 30 de dezembro para o pagamento, e sem juros e multa. Ótimo. Aí, tá vendo? Foi a Assembleia Legislativa Legal. aqui do Estado. Perdão. Então, aprovou e bacana. A Amanda tinha comentado isso comigo, eu falei, olha, nem tô sabendo, Amanda, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí eu olhei, agora sim, senhor Casagrande, é para ele, para o governador. É seu parente, Amanda? Não. Governador, vamos aprovar, ajudar a população que está precisando.
Porque com essa aprovação do projeto de lei, o 422, Amanda? 422. 422, que só falta a sua sanção, você lá dá a canetada, a famosa canetada, as pessoas que não conseguiram pagar, elas vão poder estar adimplindo, ou seja, estar pagando até o final do ano, sem juros, sem correção. Então, num período complicado que nós estamos vivenciando, vale a pena, governador, vamos aprovar isso daí, tocar em frente, que pelo menos o Estado vai receber também, já que é um tributo estadual. Perfeito, perfeito. E aí você vê, Tiago, doutora Amanda, como é que realmente casa com tudo que a gente está falando. E aí as pessoas começam a entender melhor o noticiário. Então a gente viu a doutora Amanda falando, olha, teve que mandar para a Assembleia. Ou seja, quando se trata de tributo, eu dependo de lei. Você vê, há pouco tempo atrás, houve uma discussão se Bolsonaro deveria ou não perdoar a dívida das igrejas. Precisou ir para a Câmara, né? Precisou ir para o Congresso para poder que isso virasse a lei. Então, não dá para simplesmente o governador, o presidente, o prefeito achar que deve fazer. Ele tem muito poder, mas depende de uma autorização legal para poder fazer isso. Tem que ser em conjunto, né? Exato. São os três poderes Exato. no final de tudo, Exato. harmônicos. O que significa que, em contrapartida, se alguém entra com ação falando, ó, não vou pagar o IPTU porque estou desempregado, a lei diz que a prefeitura tem que cobrar. Então, ela não vai conseguir utilizar pode utilizar outro, mas não vai utilizar esse argumento como um critério válido para conseguir. Entendeu? Perfeito. Então, a gente volta com esse assunto no terceiro e último bloco. Fique aí com a gente, é só um minutinho. De volta ao terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6, a quinta da lei. Lembrando, transmissão simultânea na rádio Sim FM 106.1. E agora esse terceiro e último bloco, ele é rápido. É mais um bate-pronto ali, né? A gente já responde. A qualquer dúvida, ainda dá tempo, pode mandar as perguntas. 996224547. Deixa eu ver, o telefone vai na tela? Produção, dá para colocar aí na tela? Porque às vezes eu falo meio rápido. Aí, 996224547. Pode mandar que a gente... Doutor Cleilton já está cobrando. Cadê as perguntas aqui? Uma pessoa mandou só uma observação, tá, Amanda? Falando... Amanda, meu nome no SPC, Amanda... Não entendeu, não. Foi só exemplo, tá, gente? Tem nada a ver, não. Mas... O nome dela não vai, não. Tem jeito, não. E aí, voltando aqui ao assunto do IPTU... que não. Do IPTU... Qual a consequência? Porque, assim, você não pode deixar de lado, né? Uma dívida super importante. Sim, é verdade. Tiago, assim, para quem deve estar assistindo a gente, talvez está falando assim, tudo bem, tá lá 3 advogados falando o mundo ideal para a gente. Mas o fato é que eu estou aqui todo enrolado, estou devendo, estou desempregado. E aí, o que eu faço? A recomendação, e aí você está falando do IPTU, é ele pelo menos se concentrar em algumas dívidas que são essenciais. Pensão, senão ele vai preso. IPTU, porque senão ele pode ter o imóvel penhorado, e aí você está falando uma coisa, está tocando um ponto importante, quais seriam as consequências de não pagar o IPTU. Porque tem gente que não tem ideia. Que não tem ideia. Deixei de pagar meu IPTU, que é 30 conto, 40 conto, 100 reais, 200 mil, seja lá quanto for. Que vai acumulando. Que vai acumulando, vai ficando uma dívida quase impagável, e isso pode penhorar o imóvel. Mas é o único que eu tenho, já ouvi falar que bem de família é impenhorável. Depende. Para tributo pode ser. E o terceiro é quem mora em condomínios. Olha só, isso é importante. Quem mora em condomínio. Então, quem mora em condomínio e está com condomínio atrasado, é também uma outra dívida que é importantíssimo que a pessoa tenha atenção. Porque também pode levar o imóvel à penhora. Olha só. Então eu estou devendo lá 10 mil, 20 mil, 50 mil do meu condomínio, só tenho esse imóvel como meu, pode ele ir à penhora? Pode. Mas o meu imóvel, quem está devendo é meu inquilino, eu disse que está no contrato que é ele que tem que pagar. Se você é dono do imóvel e seu inquilino está devendo, a minha recomendação é que você pague, encontre uma forma de rescindir o contrato com o seu inquilino, porque senão é o seu imóvel que vai para a penhora, vai para leilão, e o valor fica favorável aos demais condôminos, aos demais proprietários de imóveis que estão em condomínio. Então, é importante tomar cuidado com essa dívida. Então, se você está numa situação
A gente está falando aqui de dívida, está numa situação muito, muito difícil. Ah, Cleiton, você está falando que para renegociar, eu tenho que renegociar, que se eu tiver simplesmente desempregado não é uma justificativa para eu poder deixar de pagar, mas fato é que eu estou enrolado, estou numa situação sem chão. 3 dívidas você se preocupa. A tributária, que é a sua do IPTU, condomínio, pensão alimentícia. E doutor, deixa eu te perguntar, tem algum, tratando do IPTU e do condomínio, tem algum valor ou um tempo em que isso vai virar uma dívida e que ele pode perder o imóvel? Legal, Amanda. Então, aí ótima pergunta, porque IPTU, às vezes, ela é uma dívida que vem uma vez por ano. Sim. E que parece não ser tão grande se considerado, dependendo do valor do imóvel. E a pessoa fala, olha, a prefeitura está lá, eu estou com a dívida lá com a prefeitura de 5 mil. Minha casa vale pelo menos 200, eu posso ter ela penhorada? Pode, por qualquer valor. É claro que assim, cada prefeitura, cada procuradoria, estabelece alguns critérios até chegar a esse ponto. Então vai inserir em dívida ativa, vai tentar uma negociação, mas perceba, é você contar com a sorte esperando que os órgãos vão fazer isso. Porque se ele quiser entrar com uma execução e disso virar uma penhora, eu não colocaria, eu evitaria isso profundamente. É porque é o direito deles, né? Deles, e aí a gente falando como advogado também, uma coisa é você estar devendo a um banco e estar sem nenhum patrimônio. Patrimônio zero, o banco está tentando te cobrar, não consegue. Dívida no Brasil não dá cadeia, ninguém aqui está estimulando as pessoas a não pagarem a serem responsáveis, mas o que eu quero dizer é o seguinte, uma coisa é o que um advogado vai te cobrar para fazer a sua defesa numa ação como essa, porque o máximo da consequência que você vai ter vai ser talvez uma negativação, etc., uma perturbação muito grande, agora já dá penhora de CNH, enfim. Mas se você tem uma dívida tributária que o seu imóvel pode ser penhorado, você há de convir que o advogado vai cobrar um preço diferente, ainda que a dívida seja talvez até menor. Porque ele sabe que as consequências para você pode ser muito maior e a responsabilidade dele também para fazer essa defesa é muito grande. Então, se aumenta a nossa responsabilidade, se aumenta a complexidade da ação, a gente tende a colocar honorários maiores. Então, mais um motivo para ficar atento com esse tipo de dívida. Mais um motivo para pagar, se não for para pagar em dia, mas pelo menos sobrou um dinheirinho ali na conta, negociar. Corre lá para negociar. E como muito bem colocado, tem preferência. E tem. Se você está com muitas dívidas, vê quais dessas dívidas têm umas consequências maiores, né? Uma consequência negativa maior. Porque às vezes você consegue pagar uma agora, outra não, então vai pagando a que é mais perigosa. Perfeito. Isso. E a gente tem que lembrar sempre também que nós sempre vamos ter dívidas. Nós somos consumidores de crédito. O que a gente precisa fazer é a organização para que ela não vença e depois para que não seja negativado. Porque aí você perde a noção, aí você está no sinal vermelho. Mas dívida nós sempre vamos ter. Nós somos consumidores de crédito, de parcelas, de financiamentos, a gente está sempre comprando ou pagando algo. Isso é normal. A gente só tem que fazer a adequação e o controle disso. E só para a gente tá encerrando, infelizmente, a gente fica triste nesse momento, mas só vou levar um dado que é importante. Para vocês terem ideia, em 2019, no Espírito Santo, nós tivemos 4.500 imóveis indo a leilão por causa de IPTU. Nossa, mãe, olha, tá vendo que não é brincadeira? Não é brincadeira. Não é uma tese jurídica mirabolante, não. Então, a média é de 17 imóveis por dia útil durante o ano. Então, tem que tomar muito cuidado. Só que agora nós estamos chegando ao fim. Até a gente brincou no intervalo, podia durar 3 horas o bate-papo. Assunto tem. É bacana, descontraído, doutor Cleilton. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, por sua participação. Doutor Tiago, doutora Amanda, para mim foi realmente um prazer imenso. Eu gosto muito de estar na TV Sim. Para mim foi a primeira oportunidade que tive com vocês dois. Eles disseram que me convidaram, eu me autoconvidei, porque eu falei, doutor Tiago, eu quero participar daquele programa seu lá 1 hora, porque é um programa que realmente cumpre uma função social extraordinária, Tiago. Vocês estão de parabéns. A forma como vocês conduzem o programa, a forma dinâmica, didática, realmente ajuda muito a população. Muito obrigado. Seu pedido é uma ordem, pode ter certeza. O dia que quiser que o Tiago tenha um programa, um tema legal para a gente abordar, você vem aqui conosco. Não faz isso que a gente acaba aproveitando sempre, viu? Toda quinta-feira. Doutora Amanda, muito obrigado por sua participação aqui hoje, como sempre, contribuindo imensamente para o nosso programa. Eu que
agradeço por estar aqui com vocês. E é sempre muito bom a gente conseguir passar todas as informações para a população de uma forma descomplicada, de uma forma bacana e contando com profissionais tão qualificados como vocês. E olha, só que no final vou deixar um recado, porque pessoal, olha que bacana. Todos podem participar, tá? É uma ação solidária promovida pelo grupo Voluntários do Coração. É isso mesmo, é aqui em Linhares. E todos nós podemos contribuir. E vai sair no dia 26/9, uma carreata, 7h30 da manhã, da pracinha do Juparanã, percorrendo as ruas aqui de Linhares. E quem quiser contribuir, o que elas vão precisar são de alimentos não perecíveis. Quem quiser já deixando na Vitale Radiologia, CNH, Tia Lula, Zamani ou Loja Europa, contribui, porque nós precisamos ajudar todas as pessoas que estão passando por esse momento delicado. É complicado, há anos a gente sofre com isso e precisa ajudar os outros, mas agora o período é muito mais sério e tem pessoas de fato passando fome. Então a gente conta com a ajuda de todos e muito obrigado a quem nos acompanhou até o final, nos privilegiou. Amanhã tem mais um programa Bate-Papo das 6 e até semana que vem. Bate-Papo das 6 foi um oferecimento Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. A Uniscan é o centro de referência para diagnóstico de mamas no norte do estado, com mamografia 100% digital, tomossíntese, biópsias mamárias, ressonância magnética das mamas, entre outros exames. Agende seus exames pelo 2103 5000 Uniscan.